Se não bastasse enfrentar o coronavírus, ainda é preciso se preocupar com os efeitos deixados por ele, na economia, na educação, relacionamentos, enfim, e no nosso organismo também, né? A pandemia tem nos desafiado em muitos aspectos, né? E quando se fala em saúde, o alerta é maior, né? Que esse deve ser, sem dúvida, um dos primeiros tópicos na lista de prioridade que a pessoa que teve Covid tem que ter. Falando um pouco do Covid, resumidamente, Covid-19 tem 3 fases de evolução. A primeira fase, que é a multiplicação viral, depende de nossas defesas imunológicas do corpo no combate ao vírus. Sem a reação necessária do organismo, ele avança para a fase 2, quando ocorre uma atividade inflamatória inicial, estágio em que o pulmão é o primeiro órgão-alvo, né, em termos de ação, levando a alteração respiratória e possibilidade de redução de oxigenação. Caso a doença não seja controlada, ela passa então para a fase 3, momento em que há uma hiperinflamação. Além de agravar a situação pulmonar, ele vai atingir outros órgãos, quase todos os órgãos e tecidos são atingidos, levando até risco de morte como consequência. No caso do coração, mesmo com ausência de doença cardíaca prévia, ele pode ser atingido a partir da fase 2 e por diversos mecanismos, que vão desde lesão direta pelo vírus no músculo cardíaco até complicações secundárias em resposta inflamatória e trombótica, desencadeada pela infecção. Então, o coronavírus pode atacar diretamente o músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio, causando inflamação conhecida como miocardite. Como esse músculo é responsável pela contração do coração, a inflamação acaba prejudicando o bombeamento do sangue pelo corpo, né? Entre as possíveis consequências estão arritmias e até insuficiência cardíaca. Há relatos de casos de reversão da disfunção ventricular na fase aguda da doença. Porém, se ainda a resposta do sistema imunológico à infecção for muito intensa, é possível que esse processo reativo atinja o coração e no ímpeto de derrotar o vírus, o corpo se autobombardeia. Então, para exemplificar, quando o vírus entra no organismo, nosso sistema imunológico se defende atacando as primeiras células infectadas. Para esse combate à inflamação, os vasos sanguíneos se dilatam com o objetivo de levar mais sangue e com ele mais células imunológicas ao local. Assim, quando o corpo reage de maneira muito vigorosa e desenfreada, corremos o risco de destruir tecidos saudáveis do coração e dessa forma prejudicar o seu funcionamento. Então você vê a importância, né? Em razão dessa ação do corpo na luta contra o vírus, o coração também pode ser afetado indiretamente. Então, o órgão é comprometido pela redução na concentração de oxigenação gerada pela disfunção dos pulmões, pela liberação de citocinas, que são substâncias capazes de reduzir a função cardíaca, e por isquemia, né, devido à formação de coágulos na microcirculação. Além disso, que já foi relatado, o síndrome de Takotsubo, conhecido como popularmente síndrome do coração partido, e devido a alguma descarga de hormônios vasoativos. Então, uma acentuada resposta inflamatória ao COVID pode ainda causar uma disfunção endotelial, aumento da atividade pró-coagulante, o que associa a menor oferta de oxigênio, contribuindo para a formação de trombos sobre a placa da artéria, que é o vaso que irriga o coração. Caso a coronária, né? Caso se agrave para um quadro agudo, existe a chance de evolução para um infarto miocárdio, porém com as características diferentes do que ocorre na doença arterial coronariana, propriamente dita, ou seja, a obstrução da artéria coronária. Então, com certeza, tem muita coisa a se estudar, a descobrir sobre o coronavírus, suas sequelas para o coração e demais órgãos. As pesquisas ainda estão em andamento, né? E provavelmente só daqui a algum tempo, alguns anos, teremos mais certezas e dados mais concretos. O processo é dinâmico, tornando necessário acompanhar a evolução da doença a cada dia para se conhecer a fundo suas implicações. Ainda não podem concluir se esses abalos na saúde serão permanentes, né? Então, é só importante reforçar para que, se não tem nenhum transtorno na pessoa cardiovascular pré-existente, existem tantas possíveis complicações para aquele histórico ou fator de risco, como cardiopatia, pressão alta, colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo. A chance de um quadro mais grave nesses quadros é ainda maior. Então, é extremamente importante a gente conhecer esses sinais, conhecer o nosso corpo em relação à parte de rotina de exames,
da rotina diária, a atenção, a dedicação à saúde. E em caso de dúvida, não hesite em procurar a orientação do seu médico. Então fiquem com Deus, uma ótima semana e qualquer coisa, estou à disposição.